Jordão, vim como representante da OAB e, primeiramente, gostaria de cumprimentar todos aqui da plenária. Gostaria de dizer que cada palavra, cada pergunta que vocês fazem influencia o sínodo que vai ser feito em outubro. Então, esse seminário aqui está sendo uma grande satisfação para a OAB e para mim, pessoalmente. Tráfico de pessoas, abuso contra mulheres e crianças e a prostituição. A gente, quando pensou nesse tema, quando a gente debateu, nosso grupo, sob a visão e sob a influência da igreja, a gente percebeu que esse é um tema, na verdade são 3 temas em um, que exige uma prestação, uma participação muito grande do Estado. Mas, como já foi falado aqui, nós não estamos aqui tratando de políticas públicas. Nós estamos tratando da sociedade civil, das contribuições da sociedade civil, das organizações, dos indivíduos e da igreja, principalmente. Então, qual que foi a nossa saída? O Estado ele tem que estar muito presente em 2 momentos, na prevenção e na repressão. Quando se fala em tráfico de pessoas, abuso contra mulheres e crianças e prostituição, tem que ser prevenido para que se evite o dano, mas uma vez que o dano ele foi causado, ele tem que ser reparado e ele tem que ser parado pelo Estado. E onde que nós podemos trabalhar? Na prevenção. A prevenção não exige que o Estado participe. A prevenção ela pode ser feita por todos nós, mas ela exige algo que a gente abordou por aqui. Como poderia ser construída uma agenda interreligiosa para promover a espiritualidade, as virtudes humanas e o diálogo em prol do desenvolvimento sustentável da Amazônia? O primeiro tópico é sensibilização de grupos de mulheres, crianças e adolescentes, incentivar a denúncia aos instrumentos de defesa que já existem. Isso aí se insere no contexto da prevenção por meio da educação. Educação aqui em sentido amplo. A educação nas escolas, a educação nos grupos, nas congregações, a educação em seminários como esse que a gente está realizando aqui. Uma vez que você chega a esses grupos, que você chega às mulheres, chega às famílias que têm crianças, você empodera essas pessoas, você deixa elas a par dos direitos delas e deixa a par dos instrumentos que ela tem para fazer valer seus direitos. Nosso grupo, muitos casos foram contados por falar de casos de tráfico de pessoas, uma coisa que é muito endêmica aqui do Amazonas, que ainda é muito comum, infelizmente, é trazer crianças, meninas do interior para ser empregadas aqui na capital. Isso aí é terrível, elas trabalham sem remuneração, em condições análogas ao trabalho escravo, sem dignidade nenhuma, e muitas vezes as pessoas elas não sabem que estão sendo exploradas, e esse que é o ponto inicial. Ela tem que saber que ela está sendo explorada, ela tem que saber que seus direitos estão sendo violados. Por isso, essa sensibilização dos grupos, das pessoas, diretamente. E, por outro lado, é necessário acabar com a conivência das pessoas. Se, por um lado, as pessoas violadas não têm consciência que seus direitos foram violados, e as pessoas que têm consciência dessa violação, mas nada fazem para mudar essa situação, para conscientizar os grupos violados, para apoiar, dar o suporte a esses grupos violados. Uma coisa que foi falada é que uma pessoa que ela tem os seus direitos violados, principalmente no caso de abuso sexual, esse é talvez o mais grave, a pessoa ela tem uma dificuldade muito grande em buscar seus direitos, porque ela se sente violada novamente, ela vai ser julgada pela sociedade. Isso tem que acabar. Nós, como terceiros, nós que não fizemos parte da violação, não fomos nem violadores nem violados, nós temos que dar o suporte a essa pessoa, isso é essencial. Melhorar as estruturas, compor a equipe técnica dos espaços de tratamento das vítimas que sofrem esse tipo de violação de direito. E isso se trata também da educação, mas é uma educação mais específica, uma educação dos profissionais, das pessoas que vão fazer o tratamento direto com as pessoas que sofreram tráfico de pessoas, e aqui eu não falo só de mulheres nem crianças, eu falo também de homens adultos, pessoas de qualquer etnia que são vítimas do trabalho escravo
na verdade, não só do trabalho escravo, do tráfico de pessoas para trabalhar em condições subhumanas. Trabalhar na desconstrução dos paradigmas, isso já é algo mais que a gente constrói no diálogo, é algo que a gente está fazendo aqui. Conscientização através da educação. Isso aí, de certa forma, é o resumo, é a síntese de tudo que eu falei para vocês. Tudo isso aqui que a gente falou, sensibilização, acabar com a conivência e melhorar a estrutura, o tratamento das equipes técnicas, tudo isso é uma educação em sentido amplo. Então, a educação é, nesse caso, nesse tema, a educação é a chave para a prevenção. Um complexo para atendimento às crianças e adolescentes que sofrem violação de direito. Aí nós já vamos para sugestões mais concretas. Exigir do governo municipal a dotação orçamentária da política de família acolhedora para crianças e adolescentes vítimas de violação de direito. Não ficou bem claro, não seria só no âmbito do município, seria uma sugestão, isso já existe no âmbito do município, poderia ser feita uma sugestão a âmbito estadual, que é essa questão da família acolhedora. Seria um tipo de apadrinhamento, em que você apadrinha uma criança que foi violada, que teve seus direitos violados, e que essa família terceira tem condições de dar uma educação, uma convivência familiar para essa criança, sem retirá-la do seio da família original. Sensibilizar o combate ao trabalho escravo e tráfico de pessoas em todos os espaços públicos, privados, igrejas e terceiro setor. Isso é o que a gente pode fazer. Isso é o que a gente não depende do Estado para fazer. E é aí que talvez encontre a maior força. E é por isso que, justamente por não depender do Estado nesses tópicos, o empresariado, as igrejas e o terceiro setor, a sociedade civil, tem que se juntar, tem que juntar forças. Fiscalização mais intensa nas fronteiras, nas embarcações e nas rodoviárias. Isso aí se trata do tráfico internacional. Hoje em dia, a gente tem, talvez não o tráfico internacional, mas muitas pessoas, a questão dos venezuelanos vem à mente, que eles vêm voluntariamente e aqui eles são explorados por pessoas de má fé. Isso também tem que ser combatido. E isso não é combatido só com fiscalização nas fronteiras. Isso é combatido com a conscientização em geral. Serviços itinerantes permanentes, jurídico, social, saúde e educação. Uma das coisas que a gente percebeu foi que existem muitos serviços sociais que são realizados pelos grupos da sociedade civil e pela igreja e pelas entidades religiosas. Porém, falta coesão, falta cooperação. Às vezes, uma dessas organizações tem estrutura, mas não está com pessoal ou recursos suficientes. Por outro lado, a outra organização, às vezes, tem esse recurso, mas não tem estrutura, não tem como chegar, não tem como fazer a logística até aquela localidade. E eu gostaria de salientar mais um ponto. Dos problemas que a gente encontrou foi justamente a interiorização. Posso rapidamente falar um pouquinho sobre esses aqui? Capacitação de voluntários, intensificação da humanização para grupos de trabalho a partir das religiões, usar os pavilhões de terceiros, igreja, exército, para promover a acolhida ou qualquer ajuda humanitária. Isso seria a utilização da estrutura desses órgãos da igreja, do exército, por exemplo. Multiplicar as formações de promotores da justiça. Esses promotores da justiça são pessoas leigas que foram capacitadas a responder perguntas sobre abusos a mulheres, etc. Intensificar as propagandas na mídia, isso também faz parte da educação. Trabalhar a educação sexual. A educação sexual, rapidamente, ela não pode ser vilificada. A educação sexual, existe um debate em se ela é benéfica ou não, se ela está sendo desvirtuada, mas a educação sexual em si, ela previne os abusos sexuais. Ela, principalmente, é contra crianças. Qual o papel histórico da agenda religiosa para o desenvolvimento sustentável da Amazônia? Formação de lideranças comunitárias, formação das pastorais, formação religiosa, espiritual e moral, educação, escolas no interior, saúde e hospitais no interior. O que a gente percebeu é que a igreja talvez seja
uma das maiores instituições que tem a penetração no interior. Aqui a gente fala do Amazonas, mas a capilaridade da igreja foi um tema corrente desse seminário. Então, essa capilaridade da igreja é algo que tem que ser aproveitado pelas demais instituições. Quais são as soluções existentes para ações concretas que podem ser recomendadas para cada tema? Rapidamente, porque eu já estourei o tempo. Essas são soluções que já existem. Mas o que... Eu não vou nem ler todas, vocês podem observar aí, mas qual que foi a proposta que a gente concluiu no nosso grupo? Todas essas propostas aqui ainda estão em um âmbito menor do que poderia ser. Elas podem ser implementadas de forma... principalmente, elas devem ser implementadas no interior do Amazonas. E talvez o ponto de... Talvez a maior conclusão que a gente chegou no grupo foi que a capilaridade da igreja talvez seja a solução para que nós aumentemos, para que nós demos força a todas as soluções que já existem. Então, basicamente, eu queria dizer que, para a prevenção, o Estado ele não é necessário. Ele, na verdade, ele necessita da nossa ajuda como sociedade civil, necessita da igreja. E, bom, é isso que eu tenho para falar. Espero as perguntas e muito obrigado. Obrigada. Então, eu abro para 3 perguntas. Temos um inscrito já. Então, eu queria lembrar que a gente está esquecido sobre a violência estrutural. Eu quero invocar de novo o Evangelho que diz assim, sabe qual é a mais importante das religiões? Cuidar dos órfãos e das viúvas e guardar-se da corrupção do mundo. 60% dos presos do Amazonas têm entre 18 e 25 anos de idade. Todos os presos adolescentes entre 12 e 16 anos são filhos de órfãos, são órfãos. Então, esse apontamento ainda é válido até hoje. Eu vi muitas propostas reativas, ou seja, vamos interiorizar acolhimento para o abuso. E o que é que nós vamos fazer contra a maior apartação que existe no país aqui? O maior PIB, crescimento de PIB, segundo, foi o Amazonas, 2 vezes quase do Brasil. No entanto, é um ovo contra uma enxurrada. Um ovo de milionários desse tamanho, uma enxurrada de paupérrimos. É a maior injustiça do país, é esse Estado aqui. Essa injustiça favorece a saída. A história é que as primeiras mulheres indígenas que perdiam os maridos no interior eram trazidos pela igreja para serem acolhidos na cidade. E essa era a situação de maior vulnerabilidade, porque perde a função social. Nós não vamos enfrentar concretamente a questão dos abusadores políticos do Estado, da violência estrutural contra a pobreza daqui, nós vamos só criar aparelhos reativos para acolher depois que as pessoas já forem violentadas. Essa é a pergunta que eu faço. Obrigada. Mais alguém? A gente faz uma rodada de mais 2. Pois não? A senhora? Não? Então, acho que a gente pode concluir. Sim? Bom, eu gostaria de agradecer a contribuição do colega. Foi bem incisivo, mas eu concordo em grande parte com o que você falou. De certa forma, a gente teve soluções bastante reativas, porque nós nos baseamos na nossa experiência como grupo. As soluções foram baseadas na experiência de um advogado, foram baseadas na experiência de uma assistente social, uma membro da pastoral, do bispo Dom Tadeu, e eu gostaria de dizer que todos nós, no grupo, nós compartilhamos histórias um com os outros. É um tema muito delicado, quando a gente fala de abuso às mulheres, abuso às crianças, tráfico de pessoas, e todos nós compartilhamos esses casos, e compartilhamos também como superamos as dificuldades dos casos. Me vem ao caso do bispo Dom Tadeu, que ele falou que a educação sexual feita no âmbito da igreja, ela conseguiu coibir, conseguiu diminuir a violência sexual na verdade, conseguiu
diminuir a violência sexual na comunidade, principalmente com a conscientização das crianças. Agora, você falou da violência estrutural. Isso é um tema que não dá para esgotar. Eu diria que não dá para esgotar em 10 minutos e não daria para esgotar em 3 horas, que foi o tempo do nosso painel. A gente quase tangenciou esse tema, mas a gente optou por não abordar esse tema porque ele exige uma mudança de paradigmas. Está nos nossos objetivos, mas é algo que vai demorar muito ainda antes de estar madura. É uma discussão que não vai estar madura em apenas um seminário. Sobre essa questão da violência estrutural, acho que não tem nada que eu possa falar em 4 minutos. Então, vou terminar por aqui. Muito obrigada.